Era só mais um dia comum, tudo parecia em paz. Mas a vida tem seus planos e às vezes ela nos traz um vendaval sem aviso, uma dor que ninguém vê. O diagnóstico chegou, mieloma sem porquê. O chão sumiu dos meus pés, confesso eu vacilei. Dentro do meu peito, fogo reacendei. A fênix no meu braço não é só a tatuagem, é a alma que insiste mesmo após a tempestade. Eu renasci das cinzas e sigo a caminhar. Com fé no coração, decidi não recuar. Transformei minha dor em luta, minha voz em direção, pra que outros encontrem força na escuridão. Veio o tratamento, noite sem dormir, o corpo enfraquecido, mas a alma resistir. Cada gota de coragem que em mim floresceu fez brotar esperança onde o medo cresceu. Não fiquei calado, fundei uma missão pra acolher, orientar, estender a mão. Minha causa virou vida, minha voz multidão. Juntos somos mais fortes, somos superação. Eu renasci das cinzas e sigo a caminhar. Com fé no coração, decidi não recuar. Transformei minha dor em luta, minha voz em direção, pra que outros encontrem força na escuridão. Hoje falo alto, conto minha verdade. Na rádio, nos podcasts levo humanidade. Cada paciente que me escuta e sente, eu digo, você não está só, siga em frente. Eu renasci das cinzas e sigo a caminhar. Com amor e esperança, escolhi continuar. Transformei minha dor em luta, minha voz em direção, pra que outros encontrem força na escuridão. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse espaço feito com carinho para compartilhar informação de qualidade, acolhimento e cuidado com a saúde. Hoje o tema é muito importante e muitas vezes cercado de silêncio, o câncer de testículo. É um tipo de câncer que, apesar de raro, afeta principalmente homens jovens entre 15 e 35 anos e, quando descoberto no início, tem altíssimas chances de cura. Para essa conversa essencial, temos a honra de receber a doutora Ingrid Marques, médica oncologista, que vai nos ajudar a entender os sinais de alerta, os caminhos do tratamento e, claro, reforçar que cuidar da saúde também é um ato de coragem. Fica aqui com a gente, compartilha esse conteúdo. Estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também na nossa página do Instagram, né, @Joelísio_Fraga, Joelísio_Fraga. Então mandam esse link aí para aquele amigo, irmão, pai ou companheiro que você quer ver bem. Vamos junto quebrar esse tabu e espalhar conhecimento. Doutora Ingrid, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Eu falo que câncer, né? Doenças raras, câncer, informação é tudo, faz muita diferença. E estar num espaço para a gente estar divulgando e compartilhando informação de qualidade faz total diferença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Primeiramente, quem é a doutora Ingrid? Sou oncologista da clínica ICOM, trabalho também na COM, do Hospital de Base.
Me formei em Salvador, fiz residência de clínica, primeira faculdade, né? Eu fiz faculdade em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Fiz residência de clínica médica no Hospital Irmã Dulce, em Salvador. E residência de oncologia em Salvador, no Hospital São Rafael. E eu sou daqui de Conquista, então, desde a residência que eu sempre quis voltar para Conquista e tive a oportunidade de voltar, o convite para vir trabalhar aqui. E estou aqui há 5 anos na cidade. Que legal. É uma escola ali, o Hospital Santo Antônio, né? Sim, com certeza. É uma escola, assim, eu digo sempre que eu sou uma médica antes de entrar no hospital e depois que eu saí, né? Eu dou aula também na UFBA e aí eu sempre falo com os alunos, assim, que residência faz muita diferença na formação médica. E a residência do Irmã Dulce é muito boa, é muito rica, né? Tem muito paciente e, sim, profissionais de excelência, atendimento de excelência, é um hospital realmente diferenciado. Ali, além da parte médica, tem a parte humana, sim, tem a parte espiritual, a parte religiosa. É realmente, como a gente fala, o lema é amar e servir mesmo. É interessante que eu tive a oportunidade de conhecer a Irmã Dulce e ali é um legado que ela deixou, sim, né? Sim. E eu sempre falo, eu tive algumas conhecidas que fizeram residência lá e eu sempre falo, quem vai lá realmente descobre que tem a vocação da sim, medicina, né? Tanto lá como Barretos, né? Eu tive aqui com o Dr. João falou a mesma coisa, eu entrei, sai outro. Com certeza. Né? Acho que você ter o contato ali muito humano com aquele paciente carente, né? Aquele cara que precisa daquele, como é que fala, do seu apoio, do seu carinho, do seu acolhimento, né? E você fazer parte de que ter do seu currículo ali, que você tem que ter um atendimento digno, isso faz toda uma diferença pro resto da sua vida. Sim, eu até aproveito aqui o espaço, fugindo um pouquinho, mas assim, o Irmã Dulce, ele é um hospital que vive também de doações, sim, né? Isso. Eu peço para quem está nos ouvindo, para conhecer a instituição, realmente é um trabalho de extrema qualidade. Ali tem pacientes extremamente carentes, sim, tem de tudo, né? Mas tem pacientes que não têm nem sandália, escova de dente, pacientes extremamente carentes, sem familiares. Então, as doações são bem-vindas. Pois é. Estamos no mês do Abril Lilás, não é isso? Isso né? mesmo. Que é o mês de conscientização do câncer de testículo. O que é o câncer de testículo e quais são os tipos mais comuns, doutora? O câncer de testículo, a gente costuma falar pouco, né? É um câncer raro, mas que é importante a gente estar falando justamente pelo que você comentou em relação à faixa etária de acometimento. Então, ele acomete homens jovens em idade reprodutiva, em idade produtiva, né, que está ali construindo sua vida, estudo, trabalho. E, apesar de ser raro, é importante que a gente fale sobre ele porque ele tem altas chances de cura. A gente tem, basicamente, assim, de forma geral, 2 tipos de câncer de testículo e eles são tratados de formas diferentes, mas ambos os tipos têm chances de cura muito elevadas. Estamos aqui no Instagram já com 390 pessoas na sala. Vocês fiquem muito à vontade para mandar pergunta. Tá, vamos interagir bem, que o assunto é bem interessante, né? Quais são os principais sinais e sintomas que os homens devem observar? O principal sinal é nódulo caroço no testículo. Esse vai ser o principal sinal de alerta. E eu chamo a atenção que na maioria das vezes esse nódulo, esse caroço vai ser indolor. O paciente não vai sentir dor. Porque às vezes o paciente sente ali que tem um carocinho, algo estranho, mas não tem dor, não é nada demais. Se não tá doendo, não é nada demais. Mas na maioria das vezes é um caroço indolor mesmo, sem dor. Então, se você perceber algum caroço, algum nódulo, mesmo que não esteja sentindo dor, tem que procurar avaliação médica. Esse é o principal sinal. Mas também pode ter alteração no tamanho do testículo, principalmente se tiver assimétrico, um maior, outro menor, e de forma assim, antes não era assim e passou a ficar assim. Então, é um sinal de alerta também. Alguns pacientes podem ter dor abdominal, dor ali na região pélvica, que a gente chama, que é na região ali do testículo, da região do pênis. Isso o paciente pode sentir dor.
Em alguns casos, ele pode ter sintomas já com doença avançada, que aí são sintomas dos sítios de metástase, né? Então, pode ter tosse, se tiver alguma alteração pulmonar, se tiver alguma lesão óssea, dor óssea. Então, são sintomas relacionados aos sítios de metástase. Mas para a doença inicial, a maioria dos casos é nódulo, caroço no testículo. E indolor. Na maioria, indolor. Existe uma faixa etária, eu já tinha começado no início, uma faixa etária mais propensa a desenvolver esse tipo de câncer? Sim, a faixa etária de mais acometimento, de maior incidência, é dos 30 aos 50 anos. Mas ela pode acometer pacientes desde os 15 anos. Então, dos 15 aos 35 anos até os 50 anos é a faixa etária de maior acometimento. Então, perceba que são homens jovens, né? Adolescentes, homens jovens. Por isso que é importante a gente fazer esse alerta e as pessoas pensarem nessa possibilidade. Porque um diagnóstico de câncer na adolescência muda completamente a vida, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Interessante que as pessoas não se preocupam, né? A gente vê que às vezes fala, acontece com fulano, mas não acontece comigo, né? E quando vem, a gente sabe, experiência própria, a gente convive diariamente com isso, como é importante o diagnóstico precoce. E às vezes se tem a ideia errada de que o câncer só comete idoso. Isso. É uma doença do idoso. Mas não, a gente tem câncer em pacientes jovens e hoje a gente vem observando cada vez mais o aumento da incidência de câncer em pacientes jovens. Então a gente precisa tirar isso da cabeça que câncer só acomete o idoso. Tem que ficar atento, sim. E o mieloma, né? Você abre a literatura médica e você vê lá que o mieloma ele é idoso, negro, e não é. Sim. Nós estamos com pacientes com 20, 25 anos, né? Aí o médico olha, vai lá vê na literatura, não, você não tem mieloma. E muitos casos, doutora, nós estamos convivendo com pacientes que estão com mieloma, jovens, e muitos, infelizmente, muitos estão vindo a óbito por não estar sabendo tratar, né? Infelizmente. Então, acho que você que está ouvindo aí, tira isso da cabeça de que câncer, como ela falou, de que câncer é de idoso, e não é, né? Principalmente o mieloma, né? Eu estou falando porque pela convivência que eu tenho diariamente, a gente tem visto muitos pacientes de 30, 29, 30, 32 anos, né? E ele é muito mais agressivo, né? Ele é muito mais agressivo. Então, fique atento aos sinais do seu corpo, as suas dores lombares, anemia, fraqueza, aquele problema renal, né? Procure investigar melhor com seu médico e não esqueça de pedir para ele o eletroforeses de proteínas, né? Que esse exame é fundamental, muito barato, custa hoje R$7, R$8 pelo SUS. Nos laboratórios particulares ele está nessa faixa de R$30. Então esse exame é fundamental para que você tenha uma investigação melhor do que desses sintomas que você está sentindo. Doutora Ingrid, fatores genéticos ou hereditários podem influenciar no risco da doença? Sim, câncer de testículo, diferente de outros cânceres, a gente não tem assim fatores de risco muito bem documentados. Mas dos que a gente tem, o fator hereditário é importante. Então, parentes de primeiro grau que tiveram câncer, primeiro e segundo grau que tiveram câncer de testículo, aumentem até 10 vezes o risco de desenvolver o câncer de testículo. Outro fator importante também é a criptorquidia, que é aquele testículo que não desce para a bolsa escrotal. Sim. É um fator de risco importante, então o adolescente, o adulto jovem que tem a criptorquidia, que o testículo não está na bolsa escrotal, precisa fazer um acompanhamento mais de perto com o urologista. Quais os hábitos ou comportamentos podem aumentar ou reduzir o risco? No câncer de testículo, diferente da maioria dos cânceres, a gente não tem fatores ambientais de comportamento que influenciam, né? Então, estilo de vida, alimentação, a gente não tem uma casualidade muito bem documentada. Mas é claro que a gente já tem para outros cânceres. Então, estilo de vida hoje é um dos principais responsáveis por aumento da incidência de câncer em pacientes jovens. Então, a gente vive, nossa população adolescente, adulto jovem, é uma população mais sedentária e com hábitos de vida não muito saudáveis. E isso a gente acredita que está justificando aumento de câncer de mama, câncer de intestino em pacientes jovens. E isso a gente vê no dia a dia. O emocional tem a ver?
O emocional não, diretamente não. O emocional tem um impacto muito importante durante o tratamento, no prognóstico. Inclusive, existem estudos que associam o fator emocional com o aumento do risco da recidiva. Então, no paciente que já tem um diagnóstico, a parte emocional é muito importante. O apoio psicológico, acompanhamento é extremamente importante. E como é que é feito esse diagnóstico do câncer do testículo? O câncer de testículo, ele é diagnosticado pelo exame físico, quando você vai no urologista, que ele identifica a alteração, e exame de imagem. Né? Ultrassom, o mais básico e mais fácil de ser realizado, mas também às vezes alguns exames de imagem precisam ser realizados como tomografia, ressonância, mas o velho e bom ultrassom costuma dar o diagnóstico junto com o exame físico. Por isso que se você perceber alguma alteração do seu testículo, você tem que procurar um urologista para fazer a avaliação, que ele vai fazer o exame físico, vai ver se aquela alteração realmente é um fator que pode estar relacionado com câncer de testículo e vai seguir com os exames. O especialista, urologista. Urologista. E o urologista, quando detecta, encaminha para o oncologista. Exatamente. É assim que se procede. Exatamente, porque também tem a parte cirúrgica, né? No tratamento do câncer de testículo envolve a retirada desse testículo doente, a cirurgia desse testículo doente. Então, o tratamento ele é urologia junto com a oncologia. Entendi. O autoexame testicular é recomendado? Como deve ser feito corretamente? Isso é importante a gente falar, porque a gente só ouve falar do autoexame da mama, né? Verdade. Mas o autoexame do testículo é muito importante, porque como eu falei, a gente não tem um fator de risco muito bem documentado. Aquele paciente é de risco, eu vou ficar de olho naquele paciente. Não existe isso. Então, o autoexame é importante para que o homem conheça, para que identifique alguma alteração de forma precoce. Então, você conhecendo o testículo, você sabe se ele aumentou, se ele diminuiu, se tem algum caroço que não tinha ali. Então, isso é importante. Ele é recomendado fazer mensalmente. A orientação é que ele seja feito durante o banho com água quente, morna, ou logo após o banho, porque a pele ela fica mais relaxada e aí facilita você conseguir palpar alguma alteração. Mas é ideal que ele seja feito todo mês. Eu falei anualmente, né? Mensalmente. Desculpa, mensalmente, todo mês. Tá. Durante o banho. Durante ou logo após. Então, ele, tipo assim, vamos fazer um comparativo do mama com ele. É quase o mesmo procedimento, né? Sim, exatamente. Então, o homem em pé, que facilita, porque a bolsa escrotal ela fica mais relaxada, durante ou após o banho quente, porque a pele ela fica mais relaxada. Então, às vezes tem algum caroço pequenininho ali, você consegue palpar de forma mais fácil. Entendi. Quais são os tratamentos disponíveis atualmente e como eles funcionam? Os tratamentos ele pode envolver cirurgia, a quimioterapia e, em alguns raros casos, radioterapia. Então, essa é basicamente as modalidades de tratamento. A escolha por um ou outro depende muito do estágio da doença, mas na maioria das vezes o paciente passa por cirurgia, pelo menos a cirurgia de retirada do testículo e a quimioterapia. E eu queria fazer uma observação aqui que é muito importante, que o câncer de testículo ele é um dos tumores mais curáveis que a gente tem. Então, mesmo na doença avançada, com metástase, ele ainda pode ser curativo. Na oncologia, isso é raro. Quando o paciente tem metástase, normalmente não é uma doença mais curativa. A gente tem controle, tem qualidade de vida, o paciente consegue seguir uma vida normal, mas não tem a cura. Entendi. Mas no câncer do testículo, mesmo na doença metastática, a gente tem a possibilidade de curar esse paciente. É claro que quanto mais avançado, mais pesado é o tratamento. Sim. E o tratamento do câncer de testículo não é fácil, né? A quimioterapia é um protocolo pesado, é um protocolo intenso, o paciente tem risco de complicações, mas é realmente um tratamento que a gente gosta de fazer no sentido da possibilidade elevada de cura. O índice de morte? É uma doença que tem um prognóstico bom, se tratada, pela questão da resposta ao tratamento. Ele é altamente responsivo à quimioterapia. Mas, como eu falei, tem um outro lado da moeda. Sim. Ele é altamente responsivo, mas é uma quimioterapia com um protocolo bem pesado. Então, existe uma chance grande de queda de imunidade, infecção, internações. Tem também um quadro de inflamação no pulmão, que é pneumonite. É uma quimioterapia que a gente utiliza tem um potencial de fazer esse tipo de complicação. Então,
não é um tratamento fácil, mas é um tratamento que tem um alto potencial de cura. Eu tenho um amigo aqui, parceiro, que é Isaac. Ele teve, né, aos 19 anos, me parece. E ele fez isso aqui, que foi cuidar, tipo assim, ele cuidou antes para que ele possa ser pai depois, né? Então, minha pergunta é essa. Sim. A retirada de um testículo impacta na fertilidade ou na vida sexual do homem? Sim, tanto a cirurgia quanto a quimioterapia. A quimioterapia, ela tem um alto potencial de levar à infertilidade. Mesmo que o paciente não faça cirurgia, que é raro, mas mesmo que não faça, tem um alto potencial de infertilidade. Então, normalmente a gente orienta o paciente, antes de iniciar o tratamento, antes da cirurgia, a realizar a preservação fazer a preservação do esperma, Sim. né? Um detalhe importante, às vezes a cirurgia é retirada só de um testículo. O outro testículo seria suficiente para a produção da testosterona, então não teria impacto na parte sexual e na produção também dos espermatozoides. Mas a grande questão é que vem depois a quimioterapia, tá? A quimioterapia ela vai agir no corpo todo. Então, ficou um testículo, a gente tem uma queda significativa da produção de espermatozoide por conta da quimioterapia. Então, realmente, a chance de infertilidade é muito alta. Então, a orientação sempre antes de iniciar o tratamento é fazer essa consulta de fertilização, de fertilidade. O procedimento usado é muito forte, né, diria, Sim. né, que acaba matando, Sim, né, sim, e deixando o paciente, né, sem poder ser papai, sim, né? sim. Isso é importante porque, às vezes, no diagnóstico, quando o paciente ele tem um diagnóstico de câncer, a ansiedade para iniciar o tratamento é muito grande. Então, às vezes, um dia é muita coisa. Mas a gente sempre conversa com calma, porque, como a gente estava comentando, são homens muito jovens. Isso mesmo, isso que eu ia te falar. Muito jovens e muitas vezes ainda não tem uma família, não tem constituída, não tem filho. E fala, não, mas agora não é a prioridade, eu quero me tratar. Mas mais pra frente pode vir um arrependimento. Então a gente sempre tenta puxar assim, bora ter calma, bora pensar com calma. Não vai prejudicar o tratamento, porque Sim. não é um processo longo. Então a gente sempre orienta. Como é que o paciente pode lidar emocionalmente com o diagnóstico desse tratamento? É difícil, Muito, né? Muito Acho que difícil. quase todo câncer, Sim, né? muito Né? difícil. Né? O diagnóstico de câncer, ele é muito impactante porque o câncer, ele é uma doença grave, é uma doença complexa e que além da parte pessoal, tem a parte social, né? Então tem muitos tabus, o tratamento é um tratamento difícil, então realmente não é fácil. Sempre que possível, o paciente tem que fazer um acompanhamento psicológico. Sempre, é o ideal. A gente sempre fala que o tratamento oncológico não é só com o oncologista, né? O oncologista não tem como tratar bem um paciente sozinho. Então, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do educador físico, né? Sim, sim. Isaac, ele Você faz conhece ele, né? ele faz um trabalho muito bom. Então, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar para que o paciente consiga passar pelo tratamento de forma mais suave. E a gente já tem estudos que comprovam que essa parte multidisciplinar, exatamente, é fundamental até para a questão de resultados de tratamento mesmo. Pois é, interessante isso, né? Quais são as chances de cura quando o câncer é descoberto precocemente? A chance de cura chega a 98% do câncer de testículo diagnosticado precocemente. E aí, no diagnóstico precoce, muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento menos intenso. Só vou pedir licença aqui só para mandar um recadinho lá para São Paulo. Na terça-feira nós vamos estar lá na Bracol, lá em Lins, fazendo uma sequência dos exames de eletroforese, né? Que nós estamos fazendo um mutirão lá em São Paulo. E vai estar o Dr. Volney, que é o médico hematologista, que vai estar nos acompanhando lá. O Dr. Volney é o médico hematologista e professor da Universidade de Medicina lá da Salesiano, que eu mando parabéns para todo mundo por ter ficado em 6º lugar como uma das melhores universidades do Brasil. Então ele vai estar lá e nós vamos estar fechando uma parceria, a Associação Joelísio Fraga, com a Universidade Salesiana. Nós já temos com a Universidade Salesiana de Lins e nós vamos formalizar agora com, se Deus quiser, para dar tudo certo,
para o nosso trabalho social naquela região seja muito mais abrangente com a presença da universidade. Doutora, a desinformação ainda é uma barreira para o diagnóstico precoce, não é? Com certeza. Hoje a gente ainda vê muito em consultório o paciente falar: eu não procurei porque eu tinha medo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não quis nem mexer porque eu fiquei com medo. Então, o medo, ele afasta o paciente do médico, o medo do diagnóstico. Então, isso é importantíssimo, esse trabalho que você faz, porque a conscientização, a educação da população é fundamental para a gente ter um diagnóstico precoce. A gente fala muito sobre prevenção, sobre isso é óbvio que é fundamental, né? A gente está falando qual a forma, como é que eu posso prevenir, como é que eu posso me livrar, né? Mas a gente sabe que o diagnóstico precoce também é importante. Então, a informação ela é fundamental, é uma das principais aliadas para o diagnóstico precoce. A gente sabe que existem alguns cânceres que têm exames de rastreamento, então tem determinada faixa etária, tem que fazer determinados exames para diagnosticar precocemente um câncer. E nos cânceres que não tem, por exemplo, no câncer de testículo, a gente não tem exame de rastreamento, mas a gente tem como informar esse paciente, às vezes com uma alteração bem leve, o início daquele carocinho bem pequenininho pode levar a um diagnóstico precoce. E se o paciente não sabe, ele fica ali naquela, não é nada demais, mês que vem melhora, não tá doendo, não é nada demais. Ou então, às vezes até com a doença mais avançada, mas o medo do diagnóstico afasta o paciente do médico. E o homem é muito mais difícil, né? Sim. Isso é um fato. É um fato. Né? Assim, a gente sabe tanto na parte oncológica, mas de uma forma geral. Então, o homem ele vai menos no médico, isso é cultural também, né? Então, o homem ele vai menos no médico, geralmente quando vai é quando já tem algo mais importante, ou tá sentindo muito mal, ou tá sentindo alguma coisa, mas para prevenção, o homem ele não costuma fazer exames, ele não costuma ir no médico. Infelizmente, existe essa cultura ainda. Nós tivemos aqui um podcast sobre o câncer de próstata, né? E uma das queixas do nosso convidado foi isso, né? Que a dificuldade do paciente em ir. Sim. E quando vai, já está em estado avançado. Sim. Né? Tem aquele tabu do toque, tem, enfim, vários fatores, né, que dificultam ainda mais o tratamento. Enfim, isso é geral. No paciente com mieloma também é o que mais dá trabalho ao homem, né, em todos os aspectos. Porque a questão da fertilidade, Sim. né? A pessoa está nova, ele chega, está sentindo todos os sintomas, ele fala, não, eu estou novo, claro, eu faço academia, eu tenho uma alimentação boa, eu não vou ter isso. Isso é algum problema. Então, nós tentamos, em todos os aspectos, doutor, desmistificar isso, né? De que, poxa, preste atenção nos sintomas do corpo. Sim. Né? Preste atenção. E outra coisa que a gente tenta desmistificar é de que câncer também não é sentença. Sim. Né? Você toma um comprimido de manutenção do câncer, toma, meu Deus do céu, será que vai me fazer mal? Mas você toma 10 para o coração. Toma numa boa. Exatamente. Não é? Exatamente. Né? Então a gente tenta, mas, poxa, você pode tomar e pode viver muito bem. Exato. Mas vai depender muito do seu, Exatamente. daquele tratamento cedo. Perfeito. Hoje a gente já considera o câncer uma doença crônica, né? O que seria isso? Aquela doença que o paciente vai conviver com ela a vida, mas vai viver bem. Então, o paciente, eu falo, o câncer metastático, né? Que geralmente é rodeado aí de tabus, é igual uma sentença de morte. Mas mesmo o câncer metastático, ele tem controle, né? Eu tenho inúmeros pacientes que vivem uma vida normal. Então, trabalham, fazem atividade física, vivem com seus filhos, é uma vida completamente normal. É claro que tem a questão da medicação, mas assim, às vezes eu até brinco, esse paciente fala, mas eu vou ficar tomando esse remédio a vida toda, mas você não tem pressão alta, você não toma remédio a vida toda, diabetes, você não tem diabetes, né? Muitas vezes a gente tem pacientes que têm
outras doenças, por exemplo, diabetes ou uma doença cardíaca muito mais grave do que o próprio câncer. E às vezes não morre do câncer. Exatamente. Não é? Quantos pacientes a gente já acompanhou aí que tem um mieloma tratando e esqueceu do coração, e acabou vindo a óbito por um AVC, né? E infelizmente são isso. Ô, doutora Ingrid, quais são os principais desafios enfrentados no atendimento a esses pacientes no SUS? No SUS, o principal é a chegada do paciente ao oncologista, infelizmente. A gente tem vários atrasos aí. Primeiro, o atraso do conhecimento e da procura do paciente ao médico. Quando ele vai ao médico, se não for naquele médico, digamos, adequado, demora ainda mais para conseguir fazer o diagnóstico. E quando ele tem um diagnóstico, ele infelizmente acaba enfrentando uma fila aí de espera até chegar ao oncologista, né? Tem a questão na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem uma saúde pública muito deficitária, essa é a realidade. Então, muitas vezes o paciente tem que fazer alguma coisa particular para conseguir ter o diagnóstico. Então, na saúde pública, a gente tem vários entraves até o paciente chegar no oncologista. No câncer de testículo, uma vez ele chegando ao oncologista, a gente não tem, assim, uma restrição em relação à saúde suplementar. Então, o tratamento no SUS é o mesmo do tratamento que ele faz com o plano de saúde. Existem alguns cânceres que, infelizmente, o SUS ele tem um tratamento inferior, mas no câncer de testículo, não. Mesmo outro protocolo a gente consegue fazer no SUS, mas até ele chegar, infelizmente, é demorado. E o câncer não espera, né? Não espera. Né? A dificuldade está aí, né? Você, a senhora como sendo uma médica do SUS, qual é a sua principal limitação lá? Falando especificamente de câncer de testículo. Do câncer, se quiser falar em geral. Pronto, vamos lá. Fique à vontade. A principal dificuldade é o que a gente estava falando, assim, da parte multidisciplinar. Né? O paciente conseguir fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional no SUS não é fácil. Tem a questão também social, né? A gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento que tem impactos diversos. Então, muitas vezes o paciente ele precisa de medicações para os efeitos colaterais do tratamento. Às vezes ele não consegue comprar as medicações. Então, às vezes os pacientes ele acabam sentindo mais efeito colateral porque não tem esse suporte, ou de medicação, ou de um profissional ou outro que consegue auxiliar. E a questão do suporte familiar. A gente observa, não assim, no sentido falando assim de uma forma simples, da ignorância, que é a falta de conhecimento. Essa semana eu atendi uma paciente com câncer de mama, que ela chegou chorando no consultório, dizendo que o esposo dela estava chamando ela de fraca, porque ela não estava tendo desejo sexual. Sim. Então, isso, infelizmente, a gente vê no dia a dia. Né? Os pacientes, eles acabam sofrendo em casa por falta de apoio e muitas vezes sendo julgados. Né? Quantos pacientes perderam os companheiros? Quantos pacientes são julgados pela queda do cabelo? Ah, porque você não quer comer. Às vezes o paciente não tem nem força para comer. Ah, porque você usa uma peruca. Ah, você está chorando porque está caindo o cabelo. Então, esses julgamentos, isso não só no SUS, mas no SUS a gente consegue perceber de forma mais intensa, digamos assim. Por quê? A rede de apoio é mais difícil. É mais difícil. Falando sobre o apoio do esposo, do companheiro, isso é geral, viu? O mieloma, como ele tem limitações, muitas limitações, principalmente óssea, que os ossos são frágeis, então existe muita separação, muito abandono da parte do homem, né? Muitas mulheres que eu acho a mulher guerreira demais. A mulher, nossa, eu sou apaixonado pela mulher, né? Pela forma dela conduzir, por criar os filhos. Sim. E muitas delas acabam cuidando daqueles ex-maridos. Sim. Entendeu? Sim. Né? Então isso é uma coisa assim, nossa, tem nem como palavra, né? Ver o carinho, o amor que ela tem maternal. Uhum. Pelos filhos, pelo ex-marido, entende? A gente vê muito caso disso, né? Sim. Então a gente vê muita mulher sofrendo esse abandono.
Sim. Né? Porque, como eu falei, o mieloma, ele é... o osso é hipercalcificado, né? Então, ele fica frágil. Então, qualquer movimento, além das dores, você pode ter umas fraturas espontâneas, né? Sim. E eles não entendem. Sim. Né? Como já teve uma paciente que o marido não largou a mulher, que ela falou, eu não quero uma mulher de um peito só. Dói ouvir isso, né? Nossa. Assim, a gente nem acredita que acontece, né? E é normal, né, doutora? Acontece. Assim, tem casos que às vezes a gente... eu particularmente, eu peço para vir na consulta. Eu falo, traga seu companheiro, peça para ele vir na consulta para eu conversar com ele. Porque, assim, às vezes a gente precisa falar de forma mais dura, assim, ó, ela tá passando por isso é do tratamento. Você queria trocar de lugar com ela? Você queria estar passando pelo que ela tá passando? Então, às vezes, a gente precisa jogar a realidade assim, porque muitas vezes, e isso acontece muito na relação homem e mulher, eles acham que, é porque não quer, é porque tá de corpo mole, mas assim, não pensa que a mulher pode estar passando por um processo físico. Não é só emocional, é físico mesmo. O tratamento, ele diminui o desejo sexual, ele diminui, é hormonal. A gente está falando de câncer de testículo, a mesma coisa. Homem, né? O homem que trata o câncer de próstata tem queda hormonal. Se cai a testosterona, o desejo sexual, ele vai cair. Cai, né? Vai cair. Então, isso é um efeito físico do tratamento. E muitas vezes é levado pelo lado pessoal, não gosto mais de mim. Então existe muito isso, infelizmente. Pois é, a gente vê casos de marido chegar e espancar. Sim. Né? Chega bêbado em casa e começa a espancar. E destacando, doutora, que nós utilizamos medicamentos que adoecem. Sim. Né? Às vezes o câncer está ali controlado, mas os medicamentos para controlar aquele câncer detonam com a gente. Você viu lá, eu fiquei na internado, né? Quando eu tive minha pneumonia, ela foi lá, me fez uma visita. E a gente, consequência das reações dos medicamentos. Sim. Entendeu? Então, isso eles não entendem. Muita gente não sabe o que é que um câncer, um paciente oncológico passa. Exatamente. Né? Por isso que o apoio psicológico é importante. Muito, é fundamental. Tanto que com os pacientes, quando nos procuram, a primeira coisa que a gente vai cuidar é da cabeça para ver como é que está a situação do mieloma múltiplo. Né? Primeiro, ele tem que aceitar, porque a doença, eu sempre falo que a cabeça mata e a cabeça cura. Sim. Né? Então, você tem que estar tranquilo, aceitar, porque sua vida muda ali. Muda. Totalmente. Né? Em todos os aspectos. Você não pode trabalhar. Sim. Acabou sua vida, aquela. Começa uma nova vida. Exato. Às vezes a gente fala assim, segue uma vida normal. Uma vida normal, entre aspas. Não tem né? como. É uma vida normal no sentido, não é uma vida doente. Não é você doente o tempo todo. Mas, que às vezes a ideia é de que, muitas vezes, quando eu começo uma quimioterapia para um paciente, eu falo, sabe aquela imagem do paciente vomitando o tempo todo, com diarreia o tempo todo? Isso não é real. Né? É isso que às vezes a gente precisa desmistificar. É claro que não é um mar de rosas. É difícil, é complexo. Eu recentemente, tem acho que 3 semanas, eu estava participando de um evento em Brasília e uma convidada internacional, ela mostrou um slide assim, que tinha um círculo mostrando o tanto de fatores que o paciente oncológico tem que enfrentar. E às vezes a gente olha só a parte médica, a gente como médico, olha só aquela parte ali do tratamento, da quimioterapia, mas é tão complexo. É a parte do trabalho, é a parte dos filhos, é marido, é a parte dos sonhos, dos planos. Então, é muito complexo. Realmente, tratamento, o paciente oncológico, ele tem que ter um apoio, um suporte muito grande. E aí que entra o que eu falei, assim, a questão do SUS. E muitas vezes essa parte multidisciplinar, infelizmente, a gente vê que a gente não consegue com facilidade. Qual foi, falando agora no lado mais engraçado, qual foi o presente mais assim, diferente que você já recebeu de paciente? Doutor Renato recebeu um peru. Foi quase isso, né? Doutor Leonardo recebeu um peru e não recebeu uma jaca, né? Isso eu só estou falando para quem está acompanhando a demonstração daquele paciente
humilde, simples, que dá em uma simples jaca ou em um peru, demonstra todo o carinho que esses médicos tiveram com eles. Sim. Né? Qual Sim. foi? Foi uma galinha viva. Foi uma galinha viva. E eu não sei matar galinha, né? Não sei. Enfim, mas foi o mais engraçado, assim. E você falando isso, teve um paciente que eu recebi, na verdade, a esposa do paciente, né? Nesse dia, depois que ela saiu, eu até me emocionei, chorei um bocado, que os médicos também choram, claro, né? Claro. E ela, depois que o esposo dela faleceu, ela foi me visitar e me levou uma caixa assim de salgados. E aí ela falou assim: doutora, eu vim trazer para agradecer e para te dizer que ele ficava extremamente feliz quando ele vinha aqui. Então, assim, apesar de ter que passar pelo tratamento, as sessões de quimioterapia, pela questão do acolhimento, né? Então, você não é a questão do presente, é você ser lembrada depois de um momento difícil, que é a perda de um ente querido, e ser lembrada de uma forma de gratidão. Isso realmente é muito emocionante, muito bom. Nossa, nós como pacientes oncológicos, a gente deposita muita confiança, muita esperança no médico. O médico tem um papel fundamental para aquele paciente fique com tratamento bem ou não. Sim. A gente tá assim, e aí? Você não vai deixar a gente morrer, né? A gente vai ver logo na pessoa do médico. E eu tenho todo um carinho e todo um respeito pelas classe médica daqui de Conquista, né? Eu acompanho muito o pessoal do ICOM, lá do NACOM, na pessoa do Dr. Leonardo, doutora Daniela, doutor Luiz, são pessoas altamente humanas. Sim. Né? E mesmo com todas as limitações que tem aí, né? Toda hora chegando gente, né? Que você sabe que o índice de pacientes de câncer está aumentando, Sim. né? E vocês às vezes ficam sem ter muito o que fazer, mas o que você, quando consegue fazer, você faz com notoriedade, né? Sim, Dando dignidade, isso é importante. O acolhimento é fundamental, né? A gente está falando aqui das complexidades e o acolhimento é fundamental. Então, muitas vezes a gente faz o papel do psicólogo para ouvir, a gente faz o papel do assistente social para tentar auxiliar de alguma forma ali. Então, a gente realmente, o oncologista, ele tem isso, né? Assim, quando às vezes os alunos, oncologia, assim, o oncologista, ele tem que ser, ele é o médico do paciente. Então, ele é o responsável por aquele paciente, porque muitas vezes, por falta de conhecimento ou por desinteresse, os outros médicos sempre falem com o seu oncologista. Seu oncologista tem que liberar, tem que ter relatório do oncologista. É um casamento, né? Exatamente. É um casamento. É uma relação mesmo médico-paciente muito estreita. Né? Não tem como. Não tem como fugir. Eu sinceramente falo e sempre falo com todo respeito, todo carinho. Eu tenho um amor muito grande pro Dr. Leonardo. Uhum. Nós nos damos muito bem. Né? Ele é um excelente profissional. Eu acho que eu fui pro cara certo. Né? Cheguei lá, ele um cara que você vê, ele acolhe, ele vive o paciente. Sim. Né? E nós nos damos muito bem hoje, nós somos grandes amigos, tem toda uma admiração. Ele de vez em quando ele chora, né? Ele é muito emotivo, porque também o estilo de vida que vocês levam não é fácil. Não. Né? Então exige muita determinação, muito carinho, muito amor. Uhum. Né? Porque você lida câncer sempre é aquela coisa mais impactante do que qualquer outra, né, claro, especialidade, né? Difícil. E a gente tem que ter muito controle emocional, mas também a gente equilíbrio, sente, né? A gente sente, né? Então, assim, algumas vezes, é claro que quando a gente está com o paciente, a gente precisa manter, até para acolher o paciente. Então, assim, eu não posso chorar e me desestabilizar na frente do paciente. Então, você tem que ter um equilíbrio. Mas é difícil. Né? É um aprendizado diário. Né? Assim, desde da residência, do primeiro ano da residência, é um aprendizado diário, assim, porque são situações muitas vezes difíceis. Como tem essa relação muito estreita, médico-paciente, então a gente realmente tem uma relação próxima. Então a gente sente também. O nosso principal parceiro, doutora, é o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Não sei se você já ouviu falar, né? Já. Hoje ele é o maior hospital
da América Latina em transplante de medula. Então, é o nosso principal, e é coladinho lá em Lins, onde nós temos a associação. E o hospital, a direção do hospital nos deu as crianças com câncer, para que a gente pudesse tipo assim, fazer eventos, fazer trabalhos lúdicos, enfim, né? Uhum. E não estava no nosso projeto, né? Nosso projeto é o quê? É o paciente com mieloma. E aí acabou tomando uma proporção que hoje a gente acaba acompanhando todo tipo de neoplasia naquela região lá. E principalmente as crianças. E como dizer não para as crianças? Sim. Né? Sim. Nós fizemos um evento agora, e Márcia, que é a nossa representante lá, então nós fizemos uma oficina da Páscoa. Então nós levamos, eles mesmos fizeram o ovo de Páscoa. Meteram a mão lá e lamber os dedos e brincar, Legal. entendeu? Nossa, isso dá uma força, sabe? A gente Sim. vê aquelas crianças e fala, pô, por que criança tem câncer? É difícil. Né? Tudo carequinha, tudo cheio de catéter, tudo cheio, nossa, tudo ali, ó. Mas só de a gente ir lá, fazer essas ações e tirar um sorriso delas, compensa toda essa tristeza no qual que a gente convive diariamente, né? Sim. A oncologia, ela tem altos e baixos para os pacientes e para os oncologistas também, né? Então, a gente também tem muitos momentos lindos, muitos momentos, sabe, assim, gratificantes. A oncologia realmente, assim, é transformadora, né? O médico que trabalha com essa área, meio que não seja oncologista, mas trabalha nessa área, é transformador. Assim, realmente... eu falo assim do Irmã Dulce, e a oncologia é a mesma coisa, assim, me transformou, né? Não tem como. A gente aprende a valorizar mais as coisas, a gente aprende a reclamar menos, a gente aprende a prestar atenção nas coisas menores. Coisas, né? Então é diferente. E eu estava comentando hoje com, não sei com quem, que foi uma vitória para mim eu poder amarrar o cadastro do sapato. Olha, exatamente. Hoje você amarra, né? Brincando e tal. Eu não conseguia, por conta da alimentação da doença, né? Teve um paciente que falou assim, olha, eu estou feliz que eu estou conseguindo beber água, né? Então, são coisas assim que a gente valoriza. Meu Deus do céu, beber água, né? Amarrar o cadastro. Mas para muita gente isso é impossível. Com certeza. Né? E aí as pessoas, a gente fala, doutora, que tem muita gente que reclama. Exato. Não é? Não tem, essas pessoas não têm problema. E muitas vezes reclamam por pouco. Por pouco. Todas as pessoas que vêm para mim, aqui em Conquista, e falam, eu tô com ele, vá na Casa do Amor, visita a Carminha. Sim. Você vai ver sua vida diferente. Você vai parar de reclamar. Sim, muda mesmo. Você vai ver o que é lá, entendeu? O que é amor, o que é doação, o que é dedicação, o que é dignidade. Isso. E como é que é um paciente com câncer. E como é que ele está e como é que ele deve ser tratado. Então, vai lá. Então, eu sempre falo isso, né? É impactante, né? Mas é bom as pessoas irem lá e ver. Até ajudar a Carminha também. Ajudar lá a Irmã Dulce, ajudar a Carminha aqui. Com certeza. Né? A Carminha faz um trabalho, nossa, assim, maravilhoso. Ali é uma irmã, para mim é uma Irmã Dulce aqui. Sim, entendeu? com certeza, com certeza. Nosso papo tá bom, não tá? Tá ótimo. E o tempo passa rapidinho. Doutora Ingrid, que mensagem a senhora deixaria para os homens que ainda têm vergonha ou medo de cuidar da própria saúde? A importância do autocuidado, né? A gente fala muito com as mulheres sobre o autocuidado, mas os homens isso também é importante. O diagnóstico precoce que a gente está falando aqui, a prevenção, ela é fundamental. Então, não precisa ter medo do diagnóstico, não precisa ter vergonha do toque retal, não precisa ter vergonha de fazer o exame do testículo, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura, a gente consegue fazer tratamentos menos intensos, com menos efeitos colaterais. Então, se cuidar é um ato de amor. Então, precisa se cuidar, né? Precisa deixar de lado essa questão de homem não precisa, homem não vai no médico, isso não existe, né? Já é uma coisa do passado. Então, a gente precisa ter essa consciência do cuidado, né? As mulheres também ensinar os seus filhos adolescentes, que a gente está falando na faixa etária a partir dos 15 anos. Sim. Então, é uma coisa que precisa começar já da adolescência. Ter essa consciência também. Exatamente. Né? De cuidar, de ir no médico. Exato. Né? Doutora, eu agradeço muito a sua presença. Foi um papo muito legal, né? Acho que foi interessante o que a senhora passou aqui.
como a senhora fala, informar salva vidas. Com certeza. Né? Então, o sucesso do nosso podcast é graças à qualidade dos convidados que a gente traz aqui, que vem, tira o seu horário lá, às vezes sai, deixa um paciente, espera ali que eu vou ali bater um papinho, né? E eu fico muito feliz pelo nível que está o nosso podcast, com as qualidades de informação, né? Que a gente tem ajudado, espero que tenha chegado, né, as informações a quem realmente precisa. Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada pelo convite. Queria, assim, parabenizar, né, todo o seu trabalho, realmente você dedica a sua vida a isso. Isso é muito bonito de se ver, isso faz muita diferença, muita. A gente que vive isso no dia a dia, a gente sabe o impacto que tem, né? As instituições, as ONGs, isso é fundamental para o paciente. A gente falando de Carminha, da Casa do Amor, então, os pacientes lá do NACOM, sem a Casa do Amor, não sei como é que seria. Então, isso faz total diferença. E informação realmente salva vidas. A gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa estar divulgando informação de qualidade. A gente está vivendo numa época de muita fake news, de muita desinformação, e a gente precisa lutar contra isso. Não acreditar muito no Dr. Google, né? Exatamente. Não acredito, não. Quando eu fui diagnosticado e eu olhei esse mieloma múltiplo, estava na perspectiva de vida 3 anos. Eu falei, meu Deus, eu vou tratar para quê? Né? E isso acontece mesmo. Para que eu vou, né? Eu vou morrer mesmo, eu vou tratar para quê? Eu mas vou não sofrer é com isso, tratamento, mas não é assim. Não é assim, não acredito em tudo que se vê na internet, né? Semana que vem eu não vou estar aqui, vou estar lá em São Paulo, a gente vai ver qual é o podcast que a gente vai estar repetindo. Então nós estamos a semana que vem com uma agenda muito cheia. Nós, com esses exames do eletroforese lá, que nós estamos fazendo esse mutirão, isso vai ser a gente espera que tenha resultados muito positivos, né, com uma abrangência muito grande naquela região. Segunda-feira eu vou estar na Jovem Pan News lá, dando uma entrevista, falando também sobre o mieloma. E estou aí. Eu abracei a causa e estou aí para divulgar o mieloma. Porque juntos também vamos todo mundo salvar vidas. Deus te abençoe, viu, doutora? Amém, todos nós. Tá? Um abraço e até lá.